Prepare-se para uma experiência inspiradora. Vamos absorver a sabedoria atemporal e prática de Sadhguru, convidando você a refletir e aplicar esses ensinamentos em seu próprio caminho de crescimento espiritual. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Gente suficiente para saber disso? Então, eu não lhe chamei de tolo, só concordei com você. Isso também aconteceu comigo? Antes de tudo isso acontecer, eu era muito esperto. Muito esperto. Eu pensava que era, e todos ao meu redor também sustentavam isso. Eu definitivamente pensava que era, todas as outras pessoas ao meu redor também sustentavam isso. Ele é muito esperto. E a atividade que eu exercia naquela época e os resultados que ela produzia também provavam que eu era muito esperto. Mas um dia, eu subi uma pequena colina e percebi que eu era um completo idiota. Desde então, tudo tem sido fantástico. Sim. Então, seja um tolo, isso é uma coisa muito boa. Se você for um grande tolo, isso é uma coisa muito boa. Mas não conte isso para ninguém. Porque socialmente você ainda tem que viver. Você não sai por aí dizendo a todo mundo, eu sou um tolo. Tudo bem. Você sabe que você é um tolo, todo mundo pensa que você é esperto, isso é uma coisa boa. Mas você diz a todos que você é um tolo, isso não é uma coisa boa. Então, existem diferentes maneiras de olhar para isso. Quando algo maior do que você lhe acontece, algo muito maior do que você lhe acontece, então, naturalmente, você se sente um grande tolo. Nada lhe acontece, você é a maior coisa no universo. Você pensa que é esperto, mas você é um grande tolo. Essa é uma grande diferença. Podemos até dizer isso com outras palavras, mas não me deixem ir por aí. Quero que você entenda que não há muitos problemas com você. Olá? Você pensa que é complicado porque você gosta de ser complicado, porque se você for simples, você se sente como um tolo. Sim. Portanto, você está se complicando só para evitar ver que você é um grande tolo. Seu problema não é muito existencial, é mais de manutenção. Certas coisas não estão se abrindo. Isso aconteceu. Shankaran Pillai se hospedou em um hotel junto com a sua esposa. Às 11h30 da noite, ele ligou para a recepção e disse: minha esposa está ameaçando pular da janela do 5º andar. O recepcionista disse: senhor, este é um assunto pessoal. Não posso intervir nisso. E, acima de tudo, sou o único funcionário noturno que está aqui. Então o senhor precisa lidar com isso sozinho? Este é um assunto pessoal. Exceto eu e um funcionário da manutenção, não há ninguém no hotel, não podemos ajudá-lo de forma alguma. O senhor precisa lidar com isso sozinho, trata-se de uma questão pessoal. Shankaran Pillai rugiu: seu idiota!
Você acha que eu vou pedir que venha cuidar dos meus assuntos pessoais? Estou falando apenas de um problema de manutenção. A maldita janela não abre. Então, o seu problema é apenas este? A janela não está abrindo? Não há outro problema, apenas questões de manutenção. Porque você se acha muito esperto, você está muito estufado. Se você se sentir um tolo vazio, as coisas se abrirão. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Como Ram Dass nos Estados Unidos, o qual se tornou um grande fenômeno durante provavelmente os anos 70, 60 e 70, 60 eu acho. Então, ele era um daqueles que... Ele era um professor da Universidade de Harvard que fazia experiência com LSD em grande escala. Eles até mesmo fabricavam LSD na Universidade de Harvard. Eles pensavam que esse era o caminho para o Nirvana. Foi então que, muito ousadamente, na Califórnia, começaram a anunciar: na Índia demoram 12 anos, aqui não demora nada. Ram Dass também viajou para a Índia com o seu estoque de LSD. Ele é durão agora, ele consegue tomar 2, 3 LSDs em um dia. Então ele veio ao Baba Nim Karoli, um místico, um tântrico de enormes capacidades. E eu quero que você limpe sua mente sobre o que é um tântrico. Um homem com capacidade é um tântrico. Um homem que não possui nenhuma capacidade, que somente conhece livros. Ele não é um tântrico, nem é um guru de maneira alguma, nem está apto para ser um guru de nenhuma forma. Então, Baba Nim Karoli é um tântrico. Ele é um grande homem, um adorador de Hanuman. Ele chegou até o Baba Nim Karoli e disse: eu tenho umas coisas vindas realmente do céu. Você toma isso, tudo que vale a pena conhecer se abrirá. Você sabe algo sobre isso? O Baba Nim Karoli perguntou: o que é isso? Me mostre. Então ele deu a ele esse tanto. Ele disse: quantos mais você tem? Me mostre. Ele tinha um tanto assim. O que seria, sabe, que duraria por vários dias ou meses para Ram Dass. Ele disse: me dê. Então ele deu. Uma mão bem cheia de LSD, ele simplesmente tomou e engoliu. E simplesmente sentou-se lá e continuou o que quer que ele estivesse fazendo. Ram Dass estava sentado esperando que o homem agora fosse explodir e morrer. Mas o cara não demonstrou nenhum sinal de LSD dentro dele. Ele apenas continuou. Só para demonstrar para Ram Dass que você está apenas desperdiçando sua vida com coisas estúpidas. Esta coisa não irá lhe fazer atravessar. Então, por amor a Ram Dass, ou pela própria sinceridade de Ram Dass e, sabe, disponibilidade para receber, uma certa dimensão definitivamente desceu sobre ele. Porque Ram Dass não é Ram Dass por suas próprias capacidades. Ram Dass não é Ram Dass por seu próprio sadhana. Ram Dass se tornou Ram Dass simplesmente porque ele fez uma coisa sensata ao sentar-se com um homem como Baba Nim Karoli durante sua vida e absorveu um certo aspecto daquela pessoa. E Baba Nim Karoli queria que muitas janelas se abrissem. Então,
Ele criou uma janela e a enviou para a América? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. De empoderar o pensamento, de repente o poder disso é enorme. Eles podem deixá-lo doente apenas olhando para você. Nós temos métodos simples. É uma tremenda possibilidade. Namaskaram, Sadhguru. Dizem que o mal-olhado traz má sorte e pode causar danos. O que é o mal-olhado e existem métodos para afastá-lo? Então, tais coisas existem? Sim. Pessoas podem influenciar coisas. Agora mesmo, se eu apenas pegar esta água e olhar para ela por um minuto, podemos provar nos dias de hoje que a estrutura molecular da água irá se modificar. Então agora, se eu olhar para ela, por que a estrutura molecular interna da água não mudaria? Ela mudará. Pode mudar de uma forma positiva, pode mudar de uma forma negativa, as duas coisas são possíveis. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se é perigoso ou não, isso é determinado pela intenção. Se você for capaz de empoderar o pensamento, então o pensamento se torna muito poderoso. Uma mente raivosa, uma mente luxuriosa, uma mente muito amorosa, todas essas são mentes poderosas. A razão não é pela raiva ou pelo amor, é simplesmente porque se tornaram focadas em uma única coisa. Se algo se torna unifocado, de repente o poder disso é grande? Agora, se você fizer isso, isso não irá ferir ninguém, sabe? Se você fizer desse jeito, isso fere a pessoa, não é? Porque você focou somente naquilo. A mesma força, mas é focada apenas naquilo, subitamente, ela está criando um impacto maior. Portanto, a unifocalização pode acontecer por pura tomada de consciência, ou com o sadhana, ou por causa da raiva. Quando você está realmente com raiva dessa pessoa, sua mente está focada apenas naquilo, apenas veja. No amor, ela pode ir devagar, mas na raiva e no ódio, a mente se torna unifocada. Por causa dessa unifocalização, ela pode influenciar. Então, pessoas que estão em estados extremos de raiva, de ódio, de ganância, quando elas focam realmente em algo, podem acontecer coisas na outra pessoa. Eu disse que pode acontecer, não que acontecerá. Também depende do quão vulnerável você está. Se você estiver organizado de um tal modo que as influências externas não determinem o que ocorre dentro de você, não importa quem olhe para você, você pode permanecer livre disso. Se você está vulnerável porque está constantemente sendo influenciado por tudo ao seu redor, se está em tal estado, é possível que certas pessoas possam influenciá-lo. Elas podem deixá-lo doente apenas olhando para você, isso é bem possível. Existem pessoas que podem causar morte apenas olhando para alguém. Se você pode causar êxtase a alguém apenas olhando para ela, você pode causar agonia se quiser, sabe? É apenas um interruptor diferente, só isso. É como a sua torneira, se você gira para esse lado é água quente, água fria. A mente é do mesmo jeito. Ela pode ser usada de muitas formas positivas e fenomenais, ela é uma tremenda possibilidade, mas as pessoas optam por usá-la de formas diferentes. Qualquer coisa que façamos que pode aprimorar a vida, que pode salvar vidas, que pode embelezar a vida, as mesmas coisas podem ser usadas para destruir a vida, para horrorizar a vida, não é? Diariamente está acontecendo tecnologia. Você poderia usá-la de qualquer maneira? Isso também é apenas isso. Esse corpo e essa mente podem ser usadas da mesma maneira. É por isso que as mulheres indianas costumavam usar um grande... E
isso devia ser feito de um certo material. Usava-se cúrcuma e limão para que não afetasse. Especialmente se a mulher fosse considerada muito bonita, então elas o fariam muito maior. Porque, naturalmente, o olhar das pessoas recairia sobre alguém que tem uma certa presença física. Então, isso não deveria afetar sua saúde, seu bem-estar e o que quer que seja. Então, elas o faziam muito maior. Então, se você se considera bonita, você deve ter um grande... Se você tem um bem pequenino, eu entendo. Então, não entre nessas coisas todas, porque daí você começará a pensar: agora mesmo estou tendo uma dor de barriga porque ela olhou para mim. Estou com uma dor de cabeça porque ele olhou para mim. Não entre nisso tudo. Para isso temos métodos simples. Nós damos a você um banho de fogo. Você não sabe o que é uma lavagem de fogo? É chamada de Klesha Nashana. Isso significa um ato que irá remover as impurezas que se acumularam à sua volta. Porque o seu corpo não está somente aqui, o seu corpo não para aqui, ele se estende. Você já notou? Provavelmente as mulheres sejam mais sensíveis a isso do que os homens. Você nem precisa ser tocado por alguém se alguém chega um pouco perto demais. Não é algo psicológico, isso é outro assunto. Aspectos psicológicos e emocionais estão presentes. Fora isso, se alguém se aproxima demais, imediatamente existe um sentimento de que, sabe, você quer alguma distância? Eles não o tocaram apenas assim. Isso por si só causa alguma perturbação, não é? Porque o corpo não termina aqui, a energia está um pouco além dele. O quanto além dele está, isso depende do quão exuberantes suas energias de vida são. Se suas energias de vida são verdadeiramente exuberantes, você pode preencher este salão com elas. Do contrário, será ao menos um pouco. Para a maioria dos seres humanos, pode estar em qualquer lugar entre 7 a 23 centímetros fora de seu corpo. Portanto, você acumula material em seu corpo, você o lava. Da mesma forma, você está acumulando outros tipos de materiais sobre o seu sistema energético. Você pode lavá-lo com água, certas impurezas serão eliminadas assim. Igualmente, existe uma lavagem de fogo chamada de drishti. Se está necessariamente acontecendo por causa do olhar de outra pessoa ou não, isso é algo questionável. Mas algum impacto da vida ao seu redor sobre seu sistema energético está definitivamente acontecendo. Se você tem um processo espiritual ocorrendo internamente, ou seja, você está praticando algum kriya ou está fazendo algum processo meditativo, então você não precisa disso tudo, porque você sabe como se purificar a partir de dentro. Porque, normalmente, quando você diz Deus, as pessoas irão olhar para cima, então eles devem ser alienígenas. Obviamente, por não residirem nesse planeta, então eles devem ser alienígenas. Eu sei que teorias e mais teorias estão circulando por aí. Qualquer coisa que você não consegue explicar, que aconteceu nesse planeta. Você quer inventar uma história fantástica de que alguém deve ter vindo e feito isso. Não estou dizendo que isso também não seja de forma alguma possível, mas eu acho que 95% disso é apenas pura imaginação. Há um elemento de 5% de verdade nisso. Eu não posso negar isso depois de ter estado no lago Manasarovar e no Monte Kailash. É um confronto vivo. É um encontro vivo, então eu não posso negar isso, mas
Tudo que você não consegue explicar, pensar que alguém de outro lugar veio aqui e fez isso. Esse é um problema antigo que continua até hoje. Se você não sabe como algo aconteceu em sua vida, deve ter sido ele quem o fez. Sabe? Outro alguém sempre é responsável por todas as coisas que nós não sabemos como. Eu acho que 95% é suposição. Talvez exista um pequeno elemento de verdade nisso em algum lugar, talvez. Mas, em vez de se lançar em pensamentos fantasiosos, filosofias e sistemas de crenças, em que você começa a ver alienígenas pairando em suas cidades, quando eles vierem e se apresentarem, ok? Até que eles venham e se apresentem, que cheguem aqui e digam, Sadhguru, este sou eu vim de Marte. Até então, nós podemos ignorá-los. Mesmo. Até lá, você pode ignorá-los. Porque eu sei que você tem assistido os filmes de Hollywood, que eles viram atacá-lo e que você precisa se preparar agora mesmo. Você tem que construir um exército para combater os alienígenas. Alguém está ganhando dinheiro construindo esse pensamento fantasioso em sua cabeça? Até você tem que travar guerras com estrelas? Eu pensei que você poderia fazer algo melhor. Eu pensei que você poderia fazer pelo menos algo melhor fora desse planeta. Você não é capaz de resolver seus preconceitos e... Você sabe, a raiva e o ódio que geramos contra as pessoas. Se você não é capaz de se livrar disso, eu pensei, ao menos, com os alienígenas, nós poderíamos dar as boas-vindas para eles e fazer uma festa juntos. Mas não, com as estrelas também, guerra. Eu acho que não. Se um alienígena vier, é uma coisa tão fantástica. Algo absolutamente novo entrou em nossa vida. Talvez haja muita fofoca. E você poderia compartilhar muitas coisas, suas ideias sobre o suco local. E eles talvez tenham o suco deles. Poderia ser uma interação fantástica. Enfim, você está falando que eles vieram e construíram isso, que eles vieram e construíram as pirâmides, os templos maias, o templo indiano Kailash, você sabe? Isso prossegue. Na Índia há um templo chamado Templo Kailash, onde ele não foi construído, ele foi esculpido em uma montanha a partir do topo, ok? Eles tiraram cerca de 4 milhões de toneladas de rocha. Eu quero que você entenda o que estou dizendo, é como... Digamos que isso tudo aqui fosse uma pedra, e nós esculpimos esse salão dessa pedra, ok? Dessa forma, eles esculpiram um templo de 3 andares, com esculturas elaboradas, e a partir do topo. É muito difícil para qualquer escultor trabalhar de cima para baixo, ok? Mas eles fizeram as esculturas dessa forma, com centenas de imagens de pedra em um templo de 3 andares. É uma das coisas mais incríveis que os seres humanos fizeram nesse planeta. Eu não quero dar o crédito aos alienígenas. Quando eu visitei o templo Kailash pela primeira vez, eu senti orgulho de ser um ser humano. Porque 4 gerações de pessoas, por 135 anos, talvez 5 gerações ou 6 gerações de pessoas, por 135 anos, elas trabalharam no mesmo plano. Ok? Apenas com martelo e cinzel, 4 milhões de toneladas de rocha foram removidas e eles construíram um templo. Nada foi construído, tudo foi esculpido a partir da montanha. Não dessa maneira, de cima para baixo. É a peça mais incrível de engenharia e de trabalho artesanal que os seres humanos exibiram no planeta. Quando eu fui lá, meu peito estufou. Há tantas coisas que os seres humanos estão fazendo que deveríamos nos sentir envergonhados. Mas há muitas coisas que eles fizeram que nós podemos ficar realmente muito orgulhosos. Eu não quero dar o crédito aos alienígenas. Não, seres humanos fizeram isso. Os seres humanos sempre fizeram coisas incríveis.
mas nunca conseguiram mídia. Somente aqueles que fizeram coisas horríveis conseguiram estar na mídia. Mesmo hoje em dia, não é? Então, não importa quem o fez, os alienígenas, os seres humanos, o que diabos nós estamos fazendo enquanto uma geração de pessoas é muito importante, nós vamos criar algo nesse mundo onde as gerações futuras olharão para trás e dirão: uau, essa geração do século XXI fez coisas tão fantásticas. Algo que os deixará orgulhosos de serem humanos, não envergonhados de serem humanos. Vamos fazer algo assim. Na cultura yógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia, de manhã até à noite. Se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino. Está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha. Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser. Apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é. Se você não sabe como lidar com ele, um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então agora eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo, e ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo,
Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. It is all soil. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito importantes. E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente, você poderia fazer isso sozinha a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar. É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa?
Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo? Não vamos ser isso. Então, a qualidade da minha atividade, a natureza da minha atividade é definitivamente determinada pelo tipo de corpo, de mente, de energia que carregamos, não é mesmo? Agora mesmo, quando eu estava entrando no avião, em Atlanta, havia uma senhora aguardando ao meu lado e ela estava usando tantas coisas, joias e grandes braceletes e tudo mais. Então ela retirou algumas das menores. Preciso tirar essa também? O segurança foi dizendo sim, 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 tudo. Então eu disse a ela, veja, eles mataram o Bin Laden e ainda assim não funcionou. Ele mudou completamente as nossas vidas, pelo menos a maneira como viajávamos. Você tem que tirar o sapato, você tem que fazer isso, você tem que passar pela máquina onde eles tiram as suas calças. Sim. Ou você é revistado ou você vai e fica numa máquina sem calças. Uma dessas coisas você tem que fazer. Portanto, ele é um homem muito bem-sucedido. Podem ter matado ele, mas ele é um homem muito bem-sucedido, porque ele tem influenciado nossas vidas mais do que nós jamais influenciamos a vida dele, não é mesmo? Sim ou não? Ele não influenciou nossas vidas mais do que quase qualquer outra pessoa? Ele influenciou as nossas vidas até um ponto em que a maneira como existimos mudou, não é? Agora, aeroporto significa que você tem que pensar, você não consegue ir feliz para as suas férias, você tem que tirar tudo antes de entrar no avião. Portanto, a nossa ideia de sucesso, ou a qualidade do sucesso, vem essencialmente do que está acontecendo em nossa mente, em nosso corpo, em nossa energia, não é mesmo? Sim, definitivamente sim, não é? Então, tornar seu corpo muito agradável, tornar sua mente muito agradável, tornar as nossas energias muito agradáveis, isso precisa acontecer antes que uma pessoa embarque no sucesso. Se ela for desagradável em seu corpo, desagradável em sua mente, desagradável em sua energia, quando ela buscar por sucesso, espalhará a infelicidade por todo lugar. Sua ideia de sucesso será tal, porque você só pode fazer o que você é. Você não pode fazer nada além do que você é, não é mesmo? Sim ou não? Você pode fazer outra coisa além do que você é? Você só pode fazer o que você é? Se você estiver se sentindo muito bem agora, você pensará em fazer coisas agradáveis para todos à sua volta? Se você está se sentindo mal agora, você naturalmente fará coisas desagradáveis com as pessoas, não é? Se eu te encontrar quando você estiver muito feliz, tenho certeza que você será uma pessoa maravilhosa. Se eu te encontrar quando você estiver infeliz, frustrado, com raiva, você é capaz de se tornar detestável, não é? Isso não é verdadeiro para cada ser humano? Sim ou não? Portanto, o problema com Osama Bin Laden não é sobre ele ser bom ou mal. Ele está em um certo estado de desagradabilidade por qualquer razão, ele está com raiva. A raiva é desagradável, não é? Quando um homem está com raiva, é isso que acontece. Quanto mais poderoso ele é, quanto mais bem-sucedido ele é, mais dissabores ele é capaz de espalhar, não é? Sim ou não? Então, definitivamente, como você se mantém, antes de você embarcar mundo afora, antes de você tocar qualquer outro ser humano, tornar este aqui totalmente agradável é uma responsabilidade fundamental, não é? Antes de você tocar outra vida, você deve tornar esta vida um processo muito agradável. Assim, tudo que você toca de uma maneira agradável. Se por alguma razão você tornar isso desagradável, qualquer que seja a sua razão, você naturalmente vai espalhar desagradabilidade pelo mundo. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é: filho não significa um projeto personalizado.
Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho, não encaixando aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. Não tem nada especial a ser feito, você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo, só precisa expor eles à natureza, só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha 5 anos? Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem 4 ou 5 anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico, você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo está acontecendo infinitamente no iPad, para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, 5 minutos valem 5 dias. 5 minutos de contato são como 5 dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência, não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de 3 anos, eles estão perguntando: o que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer, todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad Jones. Porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos, é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição, não é o ensino moral que vai colar, é a exposição a que a criança foi exposta, que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado, simplesmente vida do jeito que é. Acho que, se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo, mas eu diria que pelo menos por 2 meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por 2 meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você, a geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet, todos os tipos de criaturas estão por aí. Certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir
que explorem suas possibilidades. É seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido se você vai fazer as mesmas coisas? Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina? Esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, para o wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima? Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Tianai aqui, no clima tropical. E o maldito planeta está girando.
Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você, quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você se tornará uma vida muito limitada? Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente,
Você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto. Se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem eu sou apenas humano. Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim. Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia. A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento? Porque os fundamentos da vida não são compreendidos? Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é, como gerenciá-lo, não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade
que está sendo muito valorizada? Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo, eu disse. Veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas por que a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Boa noite, Senhor. Eu ouvi uma palestra sua que falava sobre alegria e felicidade. Você falou que a alegria depende de cada um, ao passo que a felicidade depende dos outros. Tentei praticar por um breve período, mas o que descobri foi que não consegui sustentar os pequenos momentos de alegria. Pude experimentar a alegria quando estava dentro dela completamente, muito apaixonada pelo que estava fazendo. Mas quando outra pessoa, ou, digamos, alguma outra entidade externa reconhece o que faço, a alegria some da minha vida. Então, como você sustenta esses momentos de alegria e não sucumbe aos prazeres de felicidade? Seria bom se você pudesse compartilhar a diferença entre alegria e felicidade com essa multidão também. Veja, agora mesmo, se o seu reitor disser a todos vocês que a partir de amanhã, o tipo de roupa que vocês devem vestir, imediatamente haverá protestos na faculdade. Se o seu reitor for adiante e disser, todos devem comer apenas 4 idlis pela manhã. Se seu reitor disser, todos devem se levantar às 5 da manhã, vamos dizer que ele colocou 10 regras diferentes como esta, coisas físicas para se fazer. Você vai pensar que ele está tentando transformar vocês em escravos e você vai gritar e esbravejar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, agora mesmo, se eles determinam o que deve acontecer ao redor de você, você se sente uma escrava, mas agora mesmo alguém está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Somebody can decide whether you're happy or unhappy. Is this not slavery? Se alguém decide se você será um ser humano agradável ou desagradável, isso não é escravidão? Se alguém determina o que acontece dentro de você, essa é a pior forma de escravidão. Não é? Não é? Apenas porque todo mundo é assim, isso parece normal. Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é assim não se torna normal. Este ser humano, a vida ao seu redor, nunca acontecerá 100% do jeito que você quer. E isso não deve acontecer. Porque se tudo for do jeito que você quiser, para onde eu vou? E agora que você é estudante, que você ainda é estudante, acredito que cerca de 60% ou 70% estão acontecendo do seu jeito. Quando você se casar, a porcentagem será inversa. We don't know. Não sabemos que caminho seguirá. Então, se a vida ao seu redor nunca for 100% do jeito que você quer, e não deve ser, a menos que você viva com máquinas, a vida não será. E mesmo com as máquinas, elas estão deixando vocês loucos, não é? As máquinas não te incomodam todos os dias por alguma coisa ou por outra. Então, o que é externo nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer. E se sua felicidade ou sua alegria, ou não vamos usar tantas palavras, essencialmente é contentamento versus descontentamento. Para contentamento temos várias palavras, chamamos de paz, felicidade, alegria, bem-aventurança, êxtase. Para descontentamento temos várias palavras, estresse, ansiedade, medo, tensão e várias outras. Agradável versus desagradável. Se o seu contentamento depende do que acontece ao seu redor, as chances de você se sentir contente o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo, isso é possível.
Sempre que as coisas não funcionam, há um hábito em muitas pessoas. Elas olham para cima. Upper Walla. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhando para cima. Você sabe que o planeta é redondo? Você sabe disso. Ok. O planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte. Você está sentado em Chennai, aqui no clima tropical. E o maldito planeta está girando. Então, se você olhar para cima, você está sempre olhando na direção errada, não é? Você está sempre olhando na direção errada, não é assim? Talvez em um certo momento de qualquer coisa, tempo médio de Greenwich, 0 horas. Quando você olhou para cima, talvez você atingiu o paraíso. O resto do tempo, você está sempre olhando na direção errada, não é? Não é assim? Então, nesse espaço cósmico, há alguém que sabe o que é alto ou o que é baixo. Alguém sabe? Está marcado em algum lugar, este lado para cima. Ninguém sabe aonde é para cima ou para baixo. É apenas uma suposição. Você sabe realmente qual é o norte ou o sul? No sentido real, você sabe o que é o norte e sul? É apenas para nossa conveniência. Apenas fixamos assim. Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Há apenas uma coisa que você pode ter certeza agora. Isso é, você sabe o que é externo e o que é interno. Disso você tem certeza, não é? Isso é para dentro e isso é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que é externo e o que é interno. Isso é tudo que você sabe. Apenas, no caso de algum dia você se iluminar, você vai perder isso também. Foi o que aconteceu comigo. Agora não sei qual é o interior, qual é o exterior. Quem sou, quem não sou. É por isso que estou ao redor do mundo. Porque não sei se este ou aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é interno e o que é externo. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês conseguem me ver agora? Conseguem me ver? Apenas aponte onde estou. Use suas mãos e aponte. Conseguem me ver? Ah, você entendeu errado. Você sabe que eu sou um místico? Você está entendendo completamente errado. Agora, esta luz está caindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história, certo? Onde você me vê agora? Dentro de você. Onde você me ouve agora? Dentro de você. Onde você viu o mundo inteiro? Dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Tudo que já aconteceu com você. Escuridão e luz aconteceram dentro de você. Dor e prazer acontecem dentro de você. Alegria e miséria acontecem dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Não. Então, o que estou lhe perguntando é o que acontece dentro de você. E quem deve determinar isso? O que acontece dentro de você? Quem deve determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deve determinar o que deve acontecer dentro disso, não é? Então, se você determinar o que está acontecendo dentro disso, toda a sua experiência de vida será determinada por você, mas ninguém além de você, não é? Os eventos ao seu redor podem não ser determinados por você, mas a sua experiência de vida nesse planeta é 100% determinada por você, se você se encarregar disso. Se você afrouxar, qualquer pessoa irá fazê-lo. Eles vão, não conscientemente, eles também são como você, por acidente. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você.
São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro. Mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água sem outra coloração? A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos,
pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de trifala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o trifala, com um pouco de água ou uma colher de leite ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o trifala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o trifala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Agora que compartilhamos esse momento especial de reflexão, convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo futuro ou compartilhe esse conteúdo enriquecedor com aqueles que também buscam crescimento pessoal. O poder da reflexão está em suas mãos.